Imagine nascer em um tempo onde sua vida corre perigo desde o primeiro dia. Imagine ser escolhido por Deus para libertar um povo inteiro da escravidão. Essa é a história de Moisés, uma das jornadas mais extraordinárias da Bíblia. Ele nasceu em meio à opressão, foi criado como um príncipe, fugiu para o deserto e, por fim, liderou um povo rumo à liberdade. Sua história está repleta de milagres, desafios e a poderosa intervenção de Deus. Fique comigo até o final e veja como a fé e a obediência transformaram o destino de Moisés e de toda uma nação. Nos tempos do Egito Antigo, os hebreus estavam vivendo sob grande escravidão. Eram forçados a trabalhar arduamente, construindo cidades e monumentos para o faraó, sem esperança de libertação. Mas o faraó começou a temer a crescente população hebraica. Temia que, com o tempo, se tornassem fortes o suficiente para desafiar o Império Egípcio. Com medo dessa possibilidade, ele decretou que todo bebê menino nascido entre os hebreus deveria ser morto. Imagine o desespero das mães e pais hebreus. A cada nascimento de um menino, o medo crescia. Suas vidas estavam em risco e suas famílias sofriam profundamente. No meio dessa tragédia, uma mulher chamada Joquebede deu à luz um menino. Mas quando viu seu filho, algo em seu coração dizia que ele era especial. Não podia permitir que ele fosse morto. Por 3 meses, Joquebede escondeu seu bebê em casa, longe dos soldados egípcios. Mas conforme ele crescia, ficou impossível escondê-lo. Então, em um ato de fé e desespero, Joquebede preparou um cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche e colocou seu filho dentro. Ela levou o cesto até o rio Nilo e o soltou nas águas, confiando que Deus cuidaria dele. O cesto navegou pelas águas até ser avistado por um grupo de mulheres que se banhavam no rio. Entre elas estava a filha do faraó. Ao ver o bebê, seu coração se encheu de compaixão. Ele chorava e ela percebeu que era um menino hebreu. Contra todas as regras de seu pai, a princesa decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Miriam, irmã de Moisés, observava tudo de longe. Ao ver que a princesa queria cuidar do bebê, teve uma ideia e se aproximou. Ela sugeriu que uma mulher hebreia o amamentasse, e assim Joquebede pôde continuar cuidando de seu filho por mais alguns anos antes de entregá-lo para ser criado como um príncipe egípcio. Moisés cresceu cercado por luxo e poder dentro do palácio do faraó. Como príncipe egípcio, recebeu a melhor educação disponível, estudando astronomia, matemática, estratégia militar e governança. Mas, apesar de viver como um egípcio, ele nunca esqueceu sua origem. Ele sabia que era um hebreu e via o sofrimento de seu povo. Os anos passaram e Moisés começou a sentir cada vez mais um peso em seu coração. Ele se perguntava por que Deus permitia tanta injustiça contra os hebreus. Como alguém que vivia entre os egípcios, mas pertencia a outro povo, sua alma estava dividida. Certo dia, Moisés viu um egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu. O coração de Moisés ardeu de indignação. Sem pensar, ele interveio e acabou matando o egípcio. Ele acreditava que ninguém tinha visto, mas logo a notícia se espalhou. Os hebreus começaram a comentar sobre o ocorrido, e até mesmo dentro do palácio, o assunto chegou aos ouvidos dos soldados do faraó. Moisés percebeu que estava em perigo. O faraó nunca aceitaria um ato desses e poderia condená-lo à morte. Com medo, Moisés decidiu fugir. Ele deixou para trás toda a vida de riqueza e privilégios que tinha e partiu para o deserto de Midian, uma terra distante, longe da influência egípcia.
Lá, encontrou abrigo e proteção na casa de Jetro, um sacerdote local. Os dias passaram e Moisés começou a reconstruir sua vida. Ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Aquele que um dia viveu como príncipe egípcio, agora caminhava pelas montanhas, cuidando de rebanhos e aprendendo uma nova realidade. Mas Deus ainda tinha planos para ele. E em breve, seu chamado mudaria o curso da história. Moisés já vivia há muitos anos em Midian, cuidando de rebanhos e vivendo uma vida simples. Parecia que seu passado no Egito havia ficado para trás. No entanto, Deus ainda tinha planos para ele, e o chamado estava prestes a acontecer. Certo dia, enquanto pastoreava as ovelhas no Monte Horebe, Moisés avistou algo surpreendente. Uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ele se aproximou para entender o que estava acontecendo. De repente, ouviu uma voz poderosa chamando seu nome. Era Deus, falando diretamente com ele. Deus disse que havia ouvido o sofrimento dos israelitas no Egito e que havia escolhido Moisés para liderá-los à liberdade. O tempo da escravidão estava chegando ao fim. Moisés ficou assustado. Como poderia libertar um povo inteiro? Ele não era eloquente, nem poderoso. Ele duvidava de sua própria capacidade. Mas Deus garantiu que estaria com ele em cada passo dessa jornada. Mesmo assim, Moisés ainda hesitava. Ele questionou Deus, dizendo que o povo não acreditaria nele. Então, Deus lhe concedeu sinais miraculosos. O cajado de Moisés se transformava em serpente e sua mão ficava leprosa, e depois era restaurada. Esses sinais seriam a prova de que Deus o havia escolhido. Ainda inseguro, Moisés pediu ajuda e Deus designou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. Com isso, Moisés finalmente aceitou sua missão e se preparou para retornar ao Egito. Moisés deixou Midian e voltou ao Egito, decidido a cumprir o chamado de Deus. Ele reencontrou seu irmão Arão, que seria seu porta-voz diante do faraó. Juntos, foram até o palácio real para entregar a mensagem. Deus ordenava a libertação dos israelitas. Diante do faraó, Moisés e Arão declararam: "Deixe o meu povo ir." Mas o faraó se recusou. Para ele, os israelitas eram essenciais na construção e economia do Império Egípcio. Não permitiria que saíssem. Em vez disso, endureceu ainda mais a escravidão, tornando o trabalho dos hebreus ainda mais difícil. O povo começou a reclamar, e Moisés enfrentou resistência, mas Deus lhe garantiu que seu plano de libertação continuaria. Diante da recusa do faraó, Deus começou a enviar pragas sobre o Egito. As pragas vieram de forma crescente, cada vez mais destrutivas, para mostrar o poder de Deus. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue. Os peixes morreram e o rio se tornou inútil. Mas o faraó não se abalou. Vieram então as rãs, os piolhos e as moscas, invadindo casas e causando sofrimento. Mas ainda assim, o faraó se manteve firme. A praga seguinte matou os animais dos egípcios, trazendo uma enorme perda econômica. Depois, vieram úlceras dolorosas sobre o povo. Tempestades de granizo caíram, destruindo colheitas. Gafanhotos devoraram o que restava. E, por fim, trevas cobriram o Egito por 3 dias. Mas nada foi suficiente para dobrar o coração do faraó, até a última praga. A 10ª praga foi a mais devastadora. Todos os primogênitos egípcios morreram,
incluindo o próprio filho do faraó. A dor e o luto foram imensos, e finalmente o faraó decidiu deixar os israelitas partirem. Os israelitas estavam finalmente livres, deixando o Egito rumo à terra prometida. Mas a alegria da libertação foi breve. O faraó, tomado pela fúria e arrependimento, reuniu seu exército e partiu para perseguir o povo hebreu. O som dos cavalos e carros de guerra ressoava pelo deserto. Os israelitas, cansados e vulneráveis, começaram a temer pela própria vida. Quando avistaram o exército egípcio se aproximando, entraram em desespero. À frente deles estava o imenso Mar Vermelho, e atrás um exército disposto a capturá-los. Moisés ouviu o clamor do povo e se voltou para Deus. Foi então que Deus lhe disse algo extraordinário. Estenda sua mão sobre o mar e divida as águas. Moisés obedeceu. Diante dos olhos de todos, o mar começou a se abrir. As águas se separaram, formando um caminho seco no meio do oceano. O povo atravessou rapidamente, caminhando entre as enormes paredes de água. Um silêncio de admiração tomou conta do momento. Eles estavam vendo o impossível acontecer diante de seus olhos. Mas os egípcios não desistiram. Ao perceberem que os israelitas estavam atravessando, começaram a persegui-los pelo caminho seco no meio do mar. No entanto, Deus interveio novamente. O chão começou a ficar instável e os carros de guerra ficaram presos. Quando o último israelita chegou ao outro lado, Moisés estendeu sua mão novamente e o mar voltou ao normal, cobrindo completamente o exército do faraó. As águas engoliram os soldados e seus carros de guerra, pondo fim à perseguição. O povo hebreu estava finalmente a salvo. A travessia do Mar Vermelho se tornou um dos momentos mais marcantes da Bíblia, um símbolo do poder e da proteção divina. Eles estavam livres, mas a jornada estava apenas começando. Após a travessia milagrosa do Mar Vermelho, os israelitas estavam eufóricos. Cantaram hinos de gratidão e louvor a Deus, celebrando a grande libertação. O momento foi de alegria e alívio, pois finalmente estavam livres da opressão egípcia. Mas logo perceberam que a jornada estava apenas começando. Agora, diante deles, estava um vasto deserto cheio de desafios. Como sobreviveriam? O que comeriam? O que beberiam? A incerteza logo trouxe preocupações e murmúrios. Conforme os dias passaram, a fome se tornou uma ameaça. O povo começou a reclamar, questionando por que Deus os havia tirado do Egito apenas para sofrer no deserto. Então, Deus providenciou um milagre. Pela manhã, pães finos e delicados, chamados maná, cobriram o chão como orvalho. Os israelitas se alimentaram e foram sustentados dia após dia por esse alimento divino. Quando sentiram sede, Deus ordenou a Moisés que batesse em uma rocha com seu cajado. De repente, água começou a jorrar, saciando a sede do povo e provando mais uma vez que Deus cuidava deles. Mas apesar dos milagres, a rebeldia dos israelitas continuava sendo um desafio para Moisés. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, conversando com Deus e recebendo os 10 mandamentos, o povo começou a se impacientar. Sem enxergar Moisés, passaram a duvidar e tomaram uma atitude desesperada. Eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo como um deus, dizendo que os havia libertado do Egito. Quando Moisés desceu do monte e viu a idolatria,
ficou indignado. Em um ato de fúria e justiça, quebrou as tábuas da lei e repreendeu o povo por sua falta de fé. Mesmo depois de tantos milagres, os israelitas ainda tinham dificuldade de confiar plenamente em Deus. Moisés teve que guiá-los com paciência e firmeza, ensinando-lhes obediência e fé durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Após 40 anos vagando pelo deserto, os israelitas finalmente chegaram às fronteiras da Terra Prometida. Era o momento que todos aguardavam, o cumprimento da promessa de Deus. Moisés guiou o povo até a região de Moabe, perto do Monte Nebo. Do alto da montanha, teve a oportunidade de ver a terra, mas Deus lhe disse que ele não entraria. Ele havia passado décadas liderando o povo, enfrentando desafios, intercedendo por eles e ensinando os mandamentos de Deus. Agora, sua missão estava chegando ao fim. Sabendo que sua jornada terminaria ali, Moisés reuniu o povo e deu suas últimas palavras. Ele relembrou tudo o que Deus havia feito por eles, os milagres, a libertação e os mandamentos que deveriam seguir para permanecerem na bênção divina. Depois, abençoou as 12 tribos de Israel e passou sua liderança para Josué, o escolhido por Deus para conduzir o povo na conquista da Terra Prometida. Moisés foi ao Monte Nebo e contemplou a Terra Prometida de longe. Com 120 anos, ele encerrou sua missão e faleceu. A Bíblia diz que Deus mesmo cuidou do sepultamento de Moisés. E até hoje, ninguém sabe o local exato de sua sepultura. Seu legado, no entanto, permaneceu vivo para sempre. Moisés se tornou um dos maiores líderes da história, símbolo de fé, obediência e coragem. Sua jornada provou que Deus sempre cumpre suas promessas e que mesmo nos momentos de dificuldade, Ele guia aqueles que confiam nele. A história de Moisés nos ensina que, não importa os desafios, Deus tem um plano para cada um de nós. Moisés passou por provações, dúvidas e desafios imensos, mas nunca esteve sozinho. Se essa história te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. E tem um vídeo incrível esperando por você. Clique agora para assistir e continuar essa jornada de fé.